Olá, estamos de volta para mais um simulado aqui com você para o Senado Federal, hein? Simulado é aquela regra que a gente sempre diz, só pode jogar aquele que treina, não é isso? Então vamos treinar? Treinar com simulado aqui que é a melhor forma para você testar se aquilo que você está estudando no dia a dia, na prática ali, né, se constitui em conhecimento para você resolver suas questões. Vamos lá? Então terceiro simulado do Senado Federal, nós vamos elaborar 4 simulados. O primeiro e o segundo já fizemos. Esse aqui é o terceiro simulado. São 15 questões, todos os 4 com 15 questões, totalizando 60 questões. Olha só, nosso simulado aqui agora, o terceiro, vai abordar do artigo 154 até o artigo 316. Nós acabamos de vencer no segundo simulado a teoria com relação às comissões, aquele colegiado menor. E lá no primeiro simulado, tratamos do início do regimento interno, aquela parte que fala do funcionamento do Congresso, do Senado Federal e dos senadores, praticamente o estatuto dos senadores. Nós falamos da posse, nós falamos do exercício dos senadores, ok? Então vamos aqui partir para uma parte agora que é seguir em frente para a área que é as sessões, que são as sessões do Senado Federal, ok? Primeira questão então. Então as sessões, então você tem que guardar o seguinte, lá nas comissões, naquele colegiado menor, nas comissões, você tem as reuniões dos senadores. No plenário, você tem as sessões. E aí o regimento vai trazer as regras dessas sessões. Então olha aqui, uma primeira pergunta. Caiu em 2008 lá no Senado Federal. Consoante os termos do regimento interno, as sessões podem ser. Então isso aqui é comum no estudo do regimento. É catalogar. Não é isso? É subdividir. Você vai do genérico para o mais específico. Você tem tipos. Você tem tipo de proposição, você tem tipo de comissões, você tem as modalidades de votação, você tem os tipos de sessões. E as sessões podem ser da seguinte forma, olha só. Vamos resolvendo a questão e tentando destrinchar aí os tipos de sessões. As sessões podem ser ordinárias? Podem. Extraordinárias? Podem. Complementares? Não. Sessões especiais? Ok, existem. Sessões legais? Regulamentares? Senatoriais? Constitucionais? Vamos tocar para frente. Sessões podem ser especiais, já vamos ver. Complementares, suplementares, mistas. Tem a sessão conjunta. Não é do tipo misto, mas você tem que... Lá no regimento comum existem as sessões conjuntas, que tem deputados e senadores. Mas não vem o caso aqui. Vamos continuar. Tem sessão não deliberativa, ok. Sessão complementar, não, legal. Então a resposta tem de ser a letra E. Vamos lá. Sessão deliberativa, não deliberativa, especial e de debates temáticos. Eu adaptei a questão, incluí essa aqui de debate temático, porque não existia. Lá no concurso de 2008, nem no de 2012, existia a questão a sessão de debate temático. Eu incluí para você fixar bem aí que existe agora, a partir de 2013, o Senado criou uma sessão de debate temático. Então vamos ver aqui um exemplo de como a gente estuda lá na nossa aula, no nosso curso regular, para o Senado Federal do Regimento, como a gente faz o gráfico para você memorizar. Então a resposta, letra E. E lá na nossa aula a gente usa esses esquemas, ó. Artigo 154, as sessões podem ser deliberativas, não deliberativas, especiais e de debates temáticos. E aí você vai ter que guardar o mais simples, porque na hora da prova, a agilidade, o tempo vale muito. Então, o que é uma sessão deliberativa? É uma sessão que delibera, que tem uma pauta prevista. Para você deliberar, o senador deliberar, tem que ter algo sobre aquilo que ele vai deliberar. Então a pauta tem proposições, então com pauta, com ordem do dia. A ordem do dia é o momento que se delibera. Então por isso que no nosso gráfico a gente coloca assim, sessão deliberativa com ordem do dia. Sessão não deliberativa, não tem ordem do dia. Isso mesmo, não tem. Então você vai ter o quê? Discursos, pronunciamentos durante a sessão não deliberativa, uma leitura de proposição e assuntos outros na sessão não deliberativa. E na sessão especial, guarde essas duas palavras aqui, homenagens e comemoração. Tem as regrinhas lá para fazer a homenagem a determinada autoridade. E na sessão especial, só podem 2 por mês. E o tempo máximo dessa sessão especial você vai ter que guardar, que vai diferenciar das outras sessões. O tempo máximo de 2 horas. Em razão dessa limitação da sessão especial, que se criou a sessão para debate temático. Olha só, essa aqui, criada em 2013, para grandes assuntos, temas nacionais,
E aí com a mesma duração que uma sessão deliberativa ou uma sessão não deliberativa, 4 horas e 30 minutos. Acho que até tem questão cobrando isso aqui, eu já dei a resposta aqui. Essa sessão deliberativa, ela vai poder ser ordinária, de segunda a quinta, de segunda-feira a quinta, no horário das 14 horas, e na sexta-feira, às 9 horas, com a pauta. E agora essa sessão extraordinária, ela vai ter uma pauta própria. Pauta própria. Então o presidente olhou, aquela medida provisória está vencendo, não tem mais prazo, vai vencer na segunda-feira, como aconteceu no ano passado, ele vai querer votar, ele chama a sessão deliberativa extraordinária com um item único da pauta, que é a medida provisória, para uma segunda-feira, no horário tal, e os senadores têm que vir para poder votar com aquela pauta. Então a sessão deliberativa extraordinária, não está com aqueles horários previstos ali, como eu coloquei. Ok? Então guarde bem, é assim que você tem que estudar, fazendo esses desenhos, porque dessa forma você consegue memorizar melhor. Essa sessão de debate temático, apesar de ser de debate temático, quando foi criada, ela prevê a possibilidade de uma pauta. É isso mesmo, uma pauta de debate temático, uma ordem do dia temática. É assim que é chamada lá pelo regimento, você não pode esquecer. Aqui a foto do Senado, aqui na esquerda, ó, você vai ver lá, ó, a mesa, 5 cadeiras, mas a gente não pode esquecer que são 7 membros titulares, as tribunas, nos 2 cantos onde são feitos os discursos, a parte de taquigrafia aqui na frente, 81 lugares, todos os senadores têm cadeira, 81, diferente da Câmara. Lá são 300 e poucas cadeiras, não é possível que todos os 513 sentem, né? São só 300 e poucas cadeiras, ok? Busto de Rui Barbosa lá em cima. Aqui atrás, ó, Secretaria-Geral da Mesa, servidores, Secretaria-Geral da Mesa, geralmente ao lado do presidente da sessão, o presidente do Senado, em regra, tem o secretário-geral da mesa, que faz o assessoramento técnico, ok? Vamos continuar? Acho que é isso que a gente pode extrair aí dessa questão e você vê a importância desse título 8. Título 8 do Regimento Interno, título 8 trata das sessões. Lê comigo aqui, você pode pausar o seu vídeo no final da leitura, fazer a sua resposta, depois conferir. É uma forma também de você ir treinando. Vamos lá. Inédita, a primeira parte da sessão, então a gente está falando da sessão, que ocorre no plenário, com os senadores, a primeira parte da sessão deliberativa ordinária, então aquele tipo ali, ó, sessão deliberativa, com ordem do dia, com pauta ordinária, será destinada à leitura do expediente e aos oradores inscritos. Olha só, se lá no artigo 154, a gente delimita lá os tipos, como a gente viu no nosso desenho, logo aqui no artigo 156, você vai ter a informação sobre o período do expediente. Então essa resposta aqui, ó, ela está correta, e eu vou trazer já aqui, ó, o período do expediente. As fases da sessão deliberativa, ó, período do expediente, ordem do dia, que é a pauta, praticamente. Na frente a gente vai ver de novo isso aqui. E depois da ordem do dia ainda tem alguns desdobramentos. Esse período do expediente, ele é feito, onde é feita a leitura do expediente e também ali a presença dos oradores que vão fazer os seus pronunciamentos. A questão está correta, o artigo 156 é a nossa base aí para responder essa questão. Olha só, o desenho das fases é esse aqui, e você vai ter que, de alguma forma, memorizá-lo. É um conjunto aqui de artigos, principalmente 156, ele vai tratar do período do expediente, que é essa primeira parte aqui, ó. Na sessão deliberativa ordinária, 120 minutos. Na sessão deliberativa extraordinária, cujo foco é resolver aquela matéria que está com prazo ou alguma urgência, a sessão deliberativa extraordinária, o prazo do período do expediente, o prazo é de 30 minutos, ok? Guarde bem essa diferença. Leitura do expediente, oradores inscritos, e eu gostaria de acrescentar a possibilidade de deliberação de alguns requerimentos. E aí a leitura é lá do artigo 159. Requerimentos aqui que não dependem de parecer de comissão, que não trata da matéria que está previsto na hora do dia e que o próprio regimento não definiu qual o momento de votar aquele requerimento. Então, alguns requerimentos são deliberados aí no período do expediente. Agora, o grande momento, o ápice daquele período é aqui, ó, a ordem do dia. Então, quando você vê lá o Congresso, principalmente o Senado, você está vendo lá assistindo e está aquele vazio, né, algum falando, pouca gente assistindo, porque não chegou ainda no momento aqui maior, que é às 16 horas, que é o início da ordem do dia. Então, geralmente, nesse período do expediente, às vezes nem o presidente do Senado
né, está sentado lá conduzindo a sessão. É um outro senador na ordem ali de substituição prevista no regimento, que é o primeiro vice, o segundo vice, depois os secretários na ordem ordinal, os suplentes, não estão ali. É um outro senador, o mais idoso, senta ali e vai conduzindo a sessão. Quando o presidente chega, geralmente por volta das 16, é que vai iniciar a ordem do dia, os senadores já começam a se direcionar para o plenário do Senado. Esse é o grande momento, é onde ocorre a discussão e votação das matérias. Depois da ordem do dia, você ainda pode ter alguma deliberação de requerimento de autorização, as lideranças vão fazer o uso da palavra e, novamente, oradores inscritos. Guarde as fases, é importante. 3. Entre as matérias incluídas na ordem do dia, tem precedência o exame de medidas provisórias, a partir do 46º dia de sua vigência. Então, nós estamos falando aqui do quê? Olha só, você tem a pauta, que é a ordem do dia, que nós chamamos aqui, ó, ordem do dia, a pauta com as proposições, que vai ser votado. Precisa saber, o senador precisa saber o que ele vai votar. Isso é colocado no site. Então, lá no artigo 163, artigo 163 do regimento, ele vai dizer o seguinte, essa pauta ela é definida por quem? Pelo presidente do Senado Federal. Está escrito lá, a juízo do presidente. É ele que elabora ali, junto com a assessoria e as regras regimentais, a montagem dessa pauta. Ele usa o AI. Não, professor, o que é isso? Ah, ele usa o AI, ó. Antiguidade das matérias e também a sua importância. Antiguidade da matéria e sua importância. Ele vai utilizar isso aqui para montar a pauta. Mas, o quê? A sequência prevista lá no regimento. Opa, então o senador sabe essa sequência? Não, o senador não sabe essa sequência. Quem vai saber são os servidores técnicos, né, que dão esse assessoramento regimental para elaborar a pauta toda semana. Então é eles que vão dizer, não, espera aí, agora tem uma medida provisória que está no seu 46º dia, então ela tem que figurar no primeiro item da pauta. Essa é a regra do 63. O 63 tem outros condicionantes para você montar a pauta. Uma delas é a sequência, que eu já vou mostrar logo aqui, depois desse slide, essa montagem, mas para você guardar, medida provisória é o primeiro item, ok? Segundo item, projeto com urgência constitucional, aquela urgência do artigo 64 da Constituição que o presidente da República solicita, então o projeto fica com urgência. É o item 2 da pauta, ok? E vai por aí vai. Aí vem a urgência do 3361 do regimento. Então, essa sequência aqui, ó, você tem que guardar. Que o presidente, por isso que o senador quer ser presidente, porque a pauta, ele vai ter aí o poder sobre a pauta, poder de agenda dessa pauta, mas sobre alguns critérios que estão definidos no regimento. Então a gente continua, essa questão está correta, e aqui, ó, essa aqui é a sequência. Lá no nosso curso, a gente coloca essa sequência por grupos. Isso aqui não está no regimento, isso aqui é uma forma didática da gente poder ensinar lá como é montada a pauta. Grupo A, grupo B. Então, grupo A, a sequência do artigo 63. Ó. Medida provisória, conforme foi a resposta que acabamos de colocar. Urgência constitucional, do artigo 64. Urgência regimental, segurança nacional e calamidade, é o artigo 336 do regimento interno. Artigo 336, inciso 1º, foi o artigo que fundamentou agora o projeto do coronavírus. Depois vem a preferência do 172, a urgência de novo regimental, mas é a segunda do inciso 2, é o 336 aqui do inciso 2. Urgência regimental do 3363, do inciso 3. E a tramitação normal. Aí entra as matérias de tramitação normal. 4. Nossa questão que caiu em 2012, hein? A respeito das sessões secretas. Sim, tem lá nas comissões, também reuniões secretas, e o plenário também tem sessão secreta. Vamos continuar. Sessões secretas no Senado Federal, com base no que orienta o regimento interno, a sessão secreta terá duração de 4 horas e 30 minutos. Ok. Salvo prorrogação. Sim, pode ter prorrogação também. Ó, e essa fundamentação desse artigo, você vai ver o seguinte, lá no artigo 196, ele vai falar da sessão secreta e vai dizer que ela vai ter o tempo da sessão deliberativa ordinária, que é de 4 horas e 30 minutos, salvo prorrogação. Então, essa aqui está correta. Essa convocação dessa sessão secreta, ela é de ofício ou a requerimento. Né? Pode ser convocada, ou você pode ter uma sessão pública e ela ser transformada em secreta. Depois de deliberado o requerimento, ela pode ser transformada em secreta. Então, características da sessão secreta, também é bom a gente dar uma olhada.
ok? Artigo 190, 196, lá do regimento interno. E aí a gente vai tocando para frente. Questão 5. A sessão de debates temáticos. Olha só, não existia até 2013. Terá duração de 6 horas, permitindo a ampla participação dos convidados. 6 horas de duração? Não, é o mesmo tempo que a sessão secreta, o mesmo tempo que a sessão deliberativa ordinária. 4 horas e 30 minutos, salvo prorrogação. A sessão de debate temático, então, foi naquele momento de 2013 que teve grandes protestos, as pessoas foram às ruas e o Senado achou que podia trazer, de alguma forma, um debate maior para dentro do Senado Federal. Só que a sessão especial não comportava isso, que ela tem duração, tem limite mensal, duração de 2 horas, aí criou a sessão de debate temático, e tratar de grandes temas, com a presença de várias pessoas, vários especialistas e autoridades. Então, a sessão de debate temático, a partir de 2013, ela possui pauta temática, né? Ordem do dia temática. Então, essa aqui está errada em razão aí do período muito alongado, aí, não é esse o período, né? Questão agora número 6. As propostas de emenda à Constituição não poderão ter sua tramitação iniciada no Senado, pois as propostas de emenda à Constituição, então estamos falando do que aqui? Das PEC, não pode iniciar no Senado, porque terão como casa iniciadora, aqui ó, terão a Câmara dos Deputados como casa iniciadora. Essa questão, o que você acha? Errada, né? Porque a PEC é justamente o momento que as casas, que, em regra no processo legislativo, as casas têm um certo momento ali de a Câmara tem uma certa preponderância, né? Que ela é uma casa iniciadora e o Senado funciona como casa revisora. Mas quando se trata de proposta de emenda à Constituição, elas se igualam, que só vai poder ir para frente essa proposta de emenda à Constituição quando as duas casas aprovarem, né, em 2 turnos por 3/5 do voto. Então, não tem casa iniciadora, não tem casa revisora, né, nas PEC não tem. E a questão aqui é justamente o seguinte, a cobrança aqui dessa questão foi o seguinte, é lá no artigo do regimento interno, no artigo 212, você vai ver lá que iniciam pelo Senado. Ele só tem um inciso, né, e 2. Inicia pelo Senado aquelas propostas de 1/3 dos senadores, 27 membros, as propostas de emenda à Constituição de 1/3, 27 membros, e aquelas da maioria das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Então só tem esses 2 itens. Não mencionou ali o regimento uma proposta de emenda à Constituição elaborada pelo presidente da República. Mas, no Senado Federal, naquele conjunto de regimentos que regimento segunda parte, o segundo volume do regimento, você vai encontrar lá um parecer da CCJ concluindo pela possibilidade de que uma PEC do presidente dê sim, elaborada pelo presidente da República, dê entrada pelo Senado Federal. Só estou citando essa característica porque aqui na questão falou de forma geral, que não tem como você dar uma entrada de PEC no Senado, que todas as PECs têm que iniciar pela Câmara. Está errado. Não precisa, pode, que o próprio regimento prevê, incisos 1 e 2, esses 2 tipos. Eu estou trazendo ainda a questão de uma PEC elaborada pelo presidente da República, que com base no parecer da CCJ é possível. Mas mesmo assim, olha o cuidado, ano passado, quando o governo foi propor 3 PECs, uma é a PEC emergencial, os próprios senadores, apesar de ter sido elaborado pelo governo, os senadores que apoiavam deram entrada como se fosse de 1/3 dos membros do Senado, para não ter nenhuma discussão, nenhum tipo de levantar nenhuma hipótese aí de que aquela PEC não tinha fundamentação regimental, porque não está previsto no artigo 212, que não está lá o presidente da República. Mas olha, é possível pelo parecer. Então talvez numa prova discursiva é possível abordar isso aí. Acho que na objetiva a banca ia ter mais cuidado. Ou senão é fazer uma questão mais genérica, semelhante a essa que eu fiz. Então olha lá, essas propostas de emenda à Constituição não poderão ter sua tramitação iniciada no Senado? Sim, elas podem, porque aqui a ideia que eu quis questionar vocês é lá no artigo da Constituição Federal que trata as propostas do presidente da República, do STF, dos tribunais superiores, né, e do Supremo. Elas têm que dar entrada na Câmara dos Deputados. É a Câmara a casa iniciadora. Mas isso não falou de PEC. Não falou de PEC. Então, esse artigo 64 seria aplicável, então, aos projetos, não às propostas de emenda à Constituição. Então, aqui está errado, porque pode sim, é possível. Bora para frente? 7. Segundo o regimento, projeto de lei referente à matéria de competência do Congresso Nacional. Aqui é o conceito. Projeto de lei refere-se à matéria de competência do Congresso Nacional.
com sanção do presidente da República. Olha, isso aqui que você vai ter que guardar sempre, hein? Com sanção. Quando falar com sanção, você vai lembrar lá do artigo da Constituição Federal. Qual é o artigo que fala que é com sanção? Artigo 48. 49, matéria exclusiva do Congresso. 48, sanção, aí pode ser um projeto de lei complementar, né, medida provisória, que as matérias estão lá no artigo 48 da Constituição Federal. E esse conceito aqui, deixa eu trazer aqui, ó, então a questão está correta, esse é o conceito, e o CDF chama atenção para o nosso artigo 213, projeto de lei referente à matéria de competência do Congresso Nacional, ó, com sanção. Então, com sanção, artigo 48. Sem sanção, que é competência exclusiva, aí o senador vai usar projeto de decreto legislativo e as matérias estão lá no artigo 49. Projeto de resolução, matéria de competência privativa do Senado, artigo 52. E no artigo 51, as matérias privativas de quem? Da Câmara dos Deputados, também projeto de resolução. Então aquela matéria se exaure dentro da própria Câmara. As matérias do artigo 52, elas se encerram dentro do próprio Senado. Ele vai fazer o projeto de resolução, vai deliberar sobre ele e vai promulgar, publicar aquela resolução número tal dentro do Senado, é isso com base no artigo 52. Então a questão está correta, é exatamente esse conceito e o projeto de lei que o regimento traz no artigo 213. E a gente vai para frente. Questão número 8, a indicação. Ah, eu gosto da indicação, hein? Já tratei dela em outros momentos. A indicação ela é matéria nova, com mudança nova da resolução número 14 de 2019. Ah, aqui pode estar na sua prova, hein? Não poderá conter sugestão ou conselho a qualquer poder. Esse era o texto até 2019. A questão estaria correta. A partir de 2019, a questão está errada. Por quê? Porque agora, ó, a indicação pode ter sugestão. Mas ela não pode ter conselho, não pode ter conselho. Então, indicação não pode ter conselho. A indicação antes, ela tramitava e tinha como foco o próprio interior do Senado Federal. Então, um pleito levado para as comissões, para a área administrativa, por exemplo, que a TV Senado fizesse a divulgação de uma propaganda em prol da acessibilidade. Era feita uma indicação que ia até a área administrativa do Senado buscando aí a TV Senado. Agora não, a partir de 2019, fazendo muito semelhante aí ao que acontece lá na Câmara, que a indicação lá na Câmara tem esse propósito, a indicação do Senado Federal pode levar uma sugestão a outro poder, em especial, lógico, ao Poder Executivo, para que ele crie um novo programa, para que ele faça um projeto. Então leva essa indicação aos ministérios. Então a questão está errada, mas é errada a partir de 2019. Questão 9 de 2012, adaptada o quórum para aprovação em plenário do requerimento de urgência. Então nós temos um requerimento de urgência. Para pedir urgência, você tem aquele projeto de lei e o senador apresenta, ou um grupo de senadores, né, que o requerimento de urgência realmente, para apresentação, ele exige um número de senadores, para apresentar uma urgência aquele projeto, para que ele tramite de forma mais rápida. Então você tem um requerimento de urgência. Aqui está dizendo, não os autores, para aprovar, olha só, para aprovar esse requerimento de urgência, é necessário 3/5 dos senadores. Olha, essa regra para aprovação de requerimento de urgência, ela é uma regra só. A regra é maioria simples. Presente, claro, a maioria dos membros do Senado, a maioria absoluta, né? É a regra da maioria simples, é a regra que a Constituição vai trazer. Mas lá no artigo 214, aí nós podemos dividir aqui só para você ter uma noção, lá no artigo 214, você pode dividir aqui da seguinte forma, ó. Nós temos os requerimentos orais e os escritos. Eu não sei se eu trouxe o gráfico desse aqui já. Esses orais, eles são despachados por quem? São despachados pelo próprio presidente do Senado Federal. E aí vai listar lá 3 tipos dos orais. 4 tipos. Né? É a leitura a retificação da ata, a leitura, inclusão na hora do dia e falar sentado. São 4 que estão lá. Mas se você pegar o artigo 215, ele vai trazer as regras. Ele vai dizer, ó, tudo é maioria simples. A regra. Mas aí tem os casos
que para deliberar não vai ser maioria simples. Ele vai trazer lá. Por exemplo, tem um caso que a própria mesa decide. Ó, requerimento escrito, elaborado escrito, a própria mesa decide. Então não tem maioria, é a própria mesa. Tem o caso que o próprio presidente, mesmo sendo escrito, o próprio presidente do Senado vai deliberar. Então não é maioria simples, todos, exceto aqueles lá que estão no 215. Então atenção com as exceções, ok? Mas em regra é maioria simples. Resposta então errada. Deixa eu ver se eu não trouxe o gráfico disso não. Desenho. Questão número 10, e aí? Tá indo bem? Faltam 5 aí, 6 questões, nosso terceiro simulado, navegando aí na parte de seção. E olha, eu mudei de seção para proposição, né? A gente saiu da matéria de seção, fomos para a proposição e eu nem te avisei. A gente já está tratando de proposição. Fizemos um conceito lá do projeto de lei, a PEC, e agora aqui a maioria, o quórum para aprovação do requerimento. Seguindo aqui, ó, 10. Com relação às proposições previstas no regimento interno do Senado, o projeto de código demanda uma tramitação especial. E aí? Olha, essa aí mesmo que eu não tivesse lido, eu chutaria correto, arriscaria, né? Em razão do conhecimento que poderia ter, você fala, não, o projeto de código realmente é um projeto, ele é grande, ele demora, é um projeto que envolve uma mudança muito grande, um código que está estabelecido às vezes 50, 60 anos, você vai mudar. Então, ele tem que ter realmente um tratamento especial. E ele tem, tanto tem, que ele está lá no título que trata dos atos das proposições que tratam de tramitação especial, né? Proposição sujeitas a disposições especiais lá na frente, e vai ter 4 capítulos, um desses capítulos justamente são os projetos de código. Então eles têm uma questão mais genérica, não é isso? A questão está correta, ele tem uma tramitação especial, ele é incluído na ordem do dia, exclusivamente na ordem do dia, só vai figurar esse projeto de lei de código, tem todo um regramento. Questão número 10, tranquila, caiu no Senado lá em 2012, eu só fiz aí uma adaptação. Se você for lá no regimento, lá no artigo 374, ele vai tratar lá na frente, né? Então aqui ultrapassou até os nossos artigos aqui que a gente tinha selecionado. Lá no 374 ele já vai tratar tanto da comissão, que cria uma comissão temporária, e também todo o procedimento para tramitar os projetos que alteram o código. Vamos para 11? Questão 11, ó, caiu na Assembleia, ó, Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A deliberação parlamentar consiste na ampla discussão, tão semelhante à questão anterior, ó, tá vendo? Na ampla discussão é uma questão mais conceitual, né, genérica, ó. Consiste na ampla discussão e votação sobre matéria do projeto de lei apresentado, que pode ser aprovado ou rejeitado pelo Poder Legislativo. É uma questão que serve para a Assembleia, também para a Câmara Municipal, para o Senado, para a Câmara dos Deputados. É uma questão que está correta, é um conceitual. É isso que acontece, ó. Entra o projeto, o projeto é discutido, vota-se o projeto e depois, e aí a votação pode rejeitar ou aprovar aquele projeto. Olha só, você tem que lembrar lá daquelas fases, ó. A fase da iniciativa, aí lá em direito constitucional, você tem a fase da iniciativa e a fase constitutiva, fase do processo legislativo, né? Iniciativa, fase constitutiva e a última que é a fase complementar. Quem falou complementar aí, acertou. É a fase complementar. Nessa fase aqui, iniciativa, aqueles que têm as iniciativas, tem a classificação das iniciativas, e a fase constitutiva, você vai dividir ela em duas aqui. Alguém lembra ou não? Ó, deliberação. A deliberação legislativa, que é feita no Congresso Nacional, e a deliberação executiva, pelo Presidente da República. Então aqui, ó, nós estamos falando dessa fase aqui, a fase deliberativa. Discussão e votação. E aí, isso tem fundamento no artigo 270 do regimento, que vai dizer que essa discussão, essa votação ocorre, em regra, ocorre em turno único. Acho que tem uma questão tratando disso. Ocorre em turno único. Salvo quem? Vamos ver logo na sequência. E se passar dessa fase de deliberação legislativa, a gente tem a fase de deliberação executiva. O presidente vai sancionar, transformando aquele projeto, então, em lei, né? Sancionar ou fazer o veto. E depois, ó, na última fase, a fase complementar, é a fase da promulgação e da publicação. Então, todas essas fases, é fase de forma genérica, só para você conhecer as fases do processo, ó. É assim que tramita, então, um projeto em regra geral, né? Depois vai ter classificação de cada um dos processos, o abreviado, o sumário, o ordinário,
o especial, as leis orçamentárias, por exemplo. Então, cada um vai ter sua classificação. Discussão e votação, turno único, artigo 270. Bora, questão 12. Com relação às proposições previstas no regimento, as proposições são subordinadas em sua apreciação a um único turno de discussão. Eu tenho que grifar aqui, hein? Não posso esquecer aqui de marcar, ó, único turno de discussão e votação. Artigo, já falamos, hein? Acho que eu dei a resposta dessa aqui. Artigo 270 e 271 também. Único turno de votação, salvo quem? As propostas de emenda à Constituição, está assim lá no regimento. Nós temos que acrescentar um cuidado aqui com quem? Quem falou, acertou. Os acordos internacionais. Aqueles, lá do artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º, aqueles acordos que passam nas duas casas, né, dois turnos, então não é só um turno, 3/5, não é isso? E tratam de direitos humanos. Esses acordos, né, são supralegais, então 3/5, 2 turnos, então não são, olha só, não é um turno igual está aqui, ó, são 2 turnos. Incluiria eles aqui ao lado da PEC, mas o regimento a gente sabe, o regimento, isso tudo não é fácil, né? O regimento ele é anterior à Constituição, né? Um texto envelhecido, né? Mas a proposta do professor é facilitar o seu estudo, é chamar atenção para esses casos. Se tiver dessa forma aqui na prova, eu marco correto, está igualzinho ao regimento, tem como a gente alegar depois no recurso, ok? Olha só, questão está correta. 13ª discussão poderá ser adiada. Então a gente falou lá, um turno, discussão e votação. Então a gente está falando da discussão. A discussão poderá ser adiada. Que forma que ela é adiada? Atendidas as exigências regimentais para diligência considerada imprescindível ao seu esclarecimento. Aí você vai ler isso aqui lá no artigo, acho que esse aqui é o 279. 279. Então nós temos discussão. E mais à frente, a votação. Essa discussão aqui, ela pode adiar? Essa é a pergunta, né? Resposta? Sim. Pode adiar como? Com base no artigo 279. Lá tem os casos. A requerimento de quem? Um senador, ele pode fazer o requerimento. E aí aquela discussão, o plenário vai decidir, né? Ele faz o requerimento e o plenário decide, vota aquele requerimento e se decide se vai ou não adiar aquela discussão. Tem vários motivos lá. Novos elementos, esse caso que é trazido aqui na questão. Então, adia-se inclusive, e o 279 fala o seguinte, exceto os casos de urgência. Só que aí, lendo com o outro artigo, você vai ver que até a urgência do artigo 336, inciso 3, também pode ser adiado, ok? Então aqui, ó, você vai ler o 239, se você quiser ver o caso de urgência que pode ser adiado, aí você vai ter que ler junto o 279 com o 349. É 9 para todo lado, hein? Aqui é o caso de urgência que pode ser adiado. Ok? Então chama a atenção, então, que é possível, então a questão está correta, e a gente vai para a 14ª, caiu no Senado, 2008, eu adaptei a respeito da estrutura e atribuições do Poder Legislativo, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações no Senado serão tomadas pelo voto de 2/3 de seus membros. 2/3, isso aqui é a leitura lá da Constituição, que a gente tem chamado a atenção dos nossos alunos, os alunos do regimento têm que ter uma base boa. Do artigo 44 da Constituição até o artigo 75, uma leitura boa, atenta, para você fazer parte das questões, pelo menos os 2 concursos anteriores. A gente sabe que a banca tem divulgado informações que vai atualizar bem esse conteúdo, inclusive chamou as áreas para opinar. Então, pode haver uma mudança, mas essa parte da Constituição, ela trata do Poder Legislativo, da organização do Poder Legislativo, então é de leitura obrigatória. Então, vamos lá. São 2/3? Não, né? A gente sabe que lá na Constituição, olha só, lá na Constituição Federal, no artigo 47 da CF, e aí é reproduzido esse 47 no artigo 288, né? 288 do Regimento Interno, ele vai dizer que a regra não é essa. A regra é maioria simples, presente a maioria dos membros daquela casa. A regra é essa. Agora vai ter os casos de exceção. E o 288 no Regimento Interno já vai trazê-los. Você vai ter que dar uma olhada lá. Eu cito aqui, ó, aquelas competências lá do Senado, do artigo 52, 1 e 2, que é do caso de impeachment.
tem outro quórum ali para votação. Não é isso? Lei complementar, maioria absoluta, não pode ser maioria simples. PEC, 3/5, também não pode, não é maioria simples. Então tem os casos que estão detalhados lá no artigo 288, ok? Não vou trazer todos aqui, só para a gente saber que não é 2/3, a maioria simples, presente é a maioria absoluta. Essas são as decisões tomadas por voto em regra. Tem um caso famoso lá do artigo da Constituição Federal, eu vou até chamar a atenção de vocês aqui, para vocês não esquecer. Um pouquinho de outra cor. Um dos exemplos aqui, ó, dos incisos, lá vai estar lá o artigo lá da Constituição 223, que trata de radiodifusão, né, as autorizações para concessão, para renovação, concessão de serviço de radiodifusão, de TV, de som e imagem. Qual é o quórum? É outro quórum, 2/5. Está lá na Constituição e o regimento também reproduz ele aqui como uma das exceções. Ok? Vamos embora para frente. Não podemos parar. É a última, hein? Está errado então essa aqui. Última questão, 15ª, adaptada de novo do Senado aí 2008, com relação às normas regimentais. Eu vou trocar aqui a coisinha. As normas regimentais sobre deliberações do Senado. Na votação ostensiva, então um tipo de modalidade, pode ser adotado o processo simbólico ou o processo nominal. Tá correto, né? Vamos ver a resposta aqui, que eu acho que eu trouxe o mapinha lá da nossa aula. Ó. Lá então, ó, modalidade de votação, artigo 298. Não, na verdade, lá o 289 já vai dizer que as votações são ostensivas e secretas. O 290 também traz informação, né? Agora o 292, ele detalha aqui, ó. 292, ostensiva pode ser nominal ou simbólica. Ó, em regra é ostensiva em razão do artigo 290. Que as votações no Senado são ostensivas. Ou seja, são públicas, né? São públicas. E em grande parte delas, simbólicas, né? Vai estar traçando a regra lá nesses artigos. Aqueles que são favoráveis permaneçam como se acham. Em resumo, o presidente fala assim, lá no regimento fala que permaneçam sentados. Mas, para resumir, o costume levou a falar permaneçam como se acham. Então, aqueles que são contrários, que vão ter que se manifestar, vão ter que movimentar a mão, o braço, vão ter que levantar. Então, aqueles que são favoráveis permaneçam como se acham. Os senadores aprovados já puxa a outra matéria para votar, é rápido. Agora, pode ocorrer um pedido de verificação nominal. Um instrumento, às vezes, pedido pela oposição, que é contrário àquele projeto e quer ver se verificar se a sessão tem o número exigido de quórum. Então, ele pede a verificação, todos os senadores vão ter que colocar o dedão lá, né, a biometria, para poder votar. E aí, se não tiver alcançado o número do quórum, aquela sessão vai cair, vai ter que chamar a sessão outro dia. Então, pedido de verificação nominal é esse caso aqui, ó. Nominal, você vai saber o que cada senador votou. Senador 1, senador 2, senador 3... Então, isso aqui é ostensiva, vai estar público lá o nome do senador. Agora, se a votação for secreta, ela pode ser eletrônica, semelhante ao nominal. Só que o senador 1 não vai ter o nome dele. Mas vamos saber que o senador 1, né, não vai ter o nome dele, você não vai saber, mas ela é eletrônica, é pelo sistema a votação. Cédula, a votação que ocorre lá nas eleições da mesa, é por cédula, e por esfera, caso não seja possível fazer eletronicamente, nem por cédula, então você faz por esfera, tem lá a explicação da esfera sobre a votação, né, lá no regimento, ok? Então essa aqui, ó, deliberação do Senado, na votação ostensiva pode ser adotado processo simbólico ou nominal, tá correta? E nós encerramos aqui, ó, mais um simulado, 15 questões, então nós já somamos, ó, não perca, vê aí se você assistiu só esse, vá atrás, tem outros simulados, a gente já fez o primeiro, o segundo, esse é o terceiro, então já temos aí 45 questões para você colocar em prática, que muitas vezes você fica na teoria estudando, você pega aqueles livros gigantes, né? Às vezes livros que não vão cair na sua prova, começa a ler, é livro de regimento, é livro comparativo de regimento com outros regimentos, é tese de doutorado, isso aí não vai cair na sua prova. O que vai cair na sua prova com relação à disciplina regimento é o texto do regimento. E nós vamos o quê? Treinar com questão. E lá na nossa aula, no nosso curso, a gente traz os exemplos ligados àquela aplicação do comando para facilitar seu aprendizado. E mais os nossos resumos e gráficos, ok? Grande abraço, até o próximo simulado. Um abraço aí, valeu!